Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais impressionantes sobre integridade e resiliência. É a história de José, um homem cujo caráter foi testado assim, até o limite, sabe? Ele teve que encarar a traição da pior forma que se pode imaginar. E é essa questão que fica, né? Como é que a integridade se comporta quando dá de cara com a traição? O que acontece quando se faz tudo certo, com as melhores intenções e mesmo assim tudo desmorona? A jornada de José é tipo uma lupa, sabe? Ela nos ajuda a olhar bem de perto para esse dilema. Então, vamos começar pela primeira parte, a ascensão de José. A gente vai ver como um rapaz que foi tirado de casa, longe da família, começa a subir na vida, mesmo num cenário totalmente adverso. Ele vai de escravo a supervisor. Pois é, a história de José no Egito começa lá embaixo, no fundo do poço mesmo. Pensa só, ele foi traído e vendido pelos próprios irmãos. E vai para onde? Na casa de Potifar, um cara muito poderoso, o capitão da guarda do faraó. Não tinha como começar pior, né? E é aqui que a gente encontra a frase que, olha, é a chave de tudo. O texto fica repetindo, quase como um mantra: o Senhor estava com José. Isso não é só um detalhe. É, na verdade, a explicação que a história dá para essa capacidade dele de se reerguer e ter um sucesso que de outra forma seria inexplicável. A partir daí, a ascensão dele é, uau, meteórica. Ele não fica ali no cantinho como um simples escravo por muito tempo, não. A competência dele era tão óbvia, tão na cara, que Potifar não só percebe como o promove a supervisor de toda a casa. Basicamente entrega as chaves de tudo na mão dele. Essa parte é impressionante, revela uma confiança que não é só sobre ser bom no trabalho, sabe? É uma confiança total no caráter, na integridade de José. Potifar fica tão tranquilo que ele simplesmente se desliga das preocupações da casa. A única coisa com que ele se importa é o pão que come. Esse é o ponto mais alto do sucesso de José, tudo construído em cima de quem ele era como pessoa. Mas, como a gente sabe, né? Muitas vezes é no topo que vem o maior teste. A mesmíssima integridade que o levou até ali, agora vai ser colocada sob uma pressão absurda. É aqui que começa a verdadeira prova de fogo da vida dele. E não é uma tentaçãozinha de um dia, não. É uma campanha, uma pressão diária, sem trégua. A esposa de Potifar o assedia constantemente. Isso coloca José numa sinuca de bico, numa situação impossível. De um lado, ele deve total lealdade ao chefe dele, mas, do outro, ele está ali sob o poder e o desejo da esposa do chefe. E é aqui que a gente vê a essência do caráter dele. A recusa de José não é por medo de ser pego, entende? Ou só por ser leal a Potifar. Ele eleva o nível da discussão. Ele vê aquilo como uma tamanha maldade e um pecado contra Deus. A bússola moral dele não apontava só para o chefe, mas para algo muito maior. Essa recusa firme de José é o gatilho para o que vem a seguir, a falsa acusação. É aquele momento em que a integridade dele, em vez de trazer recompensa, vira o motivo da sua queda. A recompensa foi uma mentira cruel. O confronto chega no seu ponto máximo. Eles estão sozinhos. Ela parte para cima dele, fisicamente. E a reação de José é imediata, decisiva. Ele foge. É uma escolha consciente, sabe, para preservar sua integridade. Mesmo que isso significasse deixar para trás a prova que seria usada contra ele. A injustiça aqui é revoltante. O ato de José fugir, que foi para preservar a honra, é totalmente distorcido e vira a prova da culpa dele. Aquela capa que ele largou justamente para escapar da situação vira a peça central da mentira que ela inventa. E a reação de Potifar é imediata e cega de raiva. Ele nem pensa duas vezes, não investiga, não pergunta nada. Ele só ouve a versão da esposa. E aquela confiança toda que levou anos para ser construída some, evapora num instante. O resultado disso tudo é uma consequência severa e imediata. Do cargo de maior confiança na casa de um homem poderoso, José é jogado na prisão do rei. A queda foi total, não tinha como cair mais. Mas calma, a queda não é o fim da linha para José. Pelo contrário, é o começo do capítulo mais revelador de todos. É agora que vamos ver o que acontece com o caráter de uma pessoa quando ele é testado no fogo da adversidade. É aqui que a resiliência dele realmente aparece. E aí aquela frase-chave volta, só que agora com uma palavrinha que muda tudo. Porém, apesar da traição, da mentira, da prisão, o Senhor, porém, estava com José. A história faz questão de mostrar que essa presença não era um prêmio pelo sucesso lá atrás, era um suporte constante, principalmente agora, na pior hora.
E o mais incrível é que aquele padrão que a gente viu na casa de Potifar começa a se repetir, de um jeito impressionante, dentro da prisão. Parece que o caráter e a competência de José não podiam ser presos por grades. O chefe da prisão, o carcereiro Mor, percebe isso e, igualzinho a Potifar, começa a dar mais e mais responsabilidade para ele. É um espelho perfeito da situação anterior. Assim como Potifar, o carcereiro-chefe entrega tudo nas mãos de José. Confia tanto nele que nem precisa mais ficar de olho no que ele está fazendo. Isso mostra que a integridade de José era uma força que florescia em qualquer lugar, que inspirava confiança em qualquer ambiente, não importava o quão ruim fosse. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, muito forte. Será que a adversidade, mesmo a mais injusta de todas, pode ser, na verdade, um desvio necessário para um propósito maior? A história de José parece sugerir que o grande teste do nosso caráter não é se a gente consegue evitar as quedas, mas como nos comportamos quando estamos lá no fundo do poço. E que talvez seja justamente de lá que o capítulo mais importante da nossa vida comece a ser escrito.